Olá, estamos de volta com o programa Boa Conversa. Hoje o assunto é muito importante, a harmonização facial, que interessa não apenas a mulheres, mas a homens e a todos aqueles que acham que precisam melhorar um pouco o seu rosto. Mas, além da harmonização, tem a personalização facial. Qual a diferença, primeiro, ainda o senhor já tem abordado um pouquinho no primeiro bloco, mas para ficar mais claro, a diferença entre harmonização e personalização facial. A harmonização facial, hoje ela é concebida como aquele procedimento que os não médicos fazem para todos os pacientes. Então, se eu chego lá com uma queixa, eles te indicam fazer o rosto todo. E muitas vezes, na paciente, não é a queixa dela. Segundo, se ela fizer o rosto todo, que ela vai alterar as proporções do rosto. Isso vai gerar uma insatisfação, porque ela foi procurando resolver aquele problema. Então, o que eu advogo é a personalização facial, ela tem que ser para o paciente. O paciente ele tem que falar as queixas dele, e isso demanda de uma boa consulta, onde o cirurgião plástico vai ouvir as queixas, vai entender aquilo, e muitas vezes o que ela propõe até de tratamento, muitas vezes não é o que vai resolver. Então, o senhor gasta muito tempo, primeiro, ouvindo a pessoa para entender a personalidade dela para fazer essa cirurgia. Justamente. A personalidade, o que ela espera do resultado, as condições anatômicas do rosto dela também permitem. Que muitas vezes as pacientes querem um resultado que da parte anatômica dela não é possível. Então, a gente trabalha para que case esses três fatores. A vontade dela, o que realmente vai ficar bonito e a parte anatômica. Quando você faz a harmonização facial, eles fazem o mesmo protocolo, a mesma quantidade de produto, sem que haja uma interação ou sem que haja uma preocupação com o que a paciente quer e com o resultado se vai ficar bonito ou não. Então o senhor trabalha muito bem isso, essa questão da harmonização, ou melhor, da personalização do rosto da pessoa, porque é aquilo que vai fazer bem para ela. Isso. Agora, tem muita gente que quer fazer um rosto igual de um artista famoso, a gente deve ver muito isso acontecer, mas é um risco, não? Um risco e, às vezes, um desfavor para o paciente. Porque, muitas vezes, é muito comum as pacientes chegarem e perguntarem: eu quero a boca da Angelina Jolie. E aí você vê que aquele resultado daquela boca é bonito para a Angelina Jolie. Que ela tem um rosto quadrado, ela tem uma mandíbula mais marcada. Então, faz sentido para ela um rosto mais robusto. Se eu pego uma paciente que ela tem um nariz delicado, um queixo fino, se eu coloco uma boca muito grande, aquilo vai ficar totalmente desproporcional. E cabe ao cirurgião plástico identificar isso e falar e educar o próprio paciente. Se você for fazer isso, não vai ficar bonito. E muitas vezes não é possível, porque aí é onde acontecem os riscos e os problemas. Você injeta muito produto no rosto da paciente, aquilo lá pode causar obstrução, necrose, pode infeccionar. Então, muitas vezes, se o profissional ele é muito afoito, ou ele não, de novo, gasta tempo ouvindo a paciente, ele pode fazer um desfavor para ela. É interessante isso, porque muitas vezes esses procedimentos, aí eu não sei qual o nome que se dá a ele, algumas pessoas se transformam, você não reconhece mais aquela pessoa. Há uma artista famosa aí no Brasil todinho que fez um procedimento que daqui a pouco, como eu não vou dizer o nome, ela ficou muito mais feia do que já era. Parece que desmanchou o rosto dela. Isso pode acontecer bastante, né? Pode, justamente. É o que acontece, por exemplo, no rosto dessa pessoa foi o profissional que não é médico e por um acaso hoje ele é bem famoso por conta disso, mas assim, ele encheu... Famoso porque deformou o rosto dela. Cabe aos seguidores dela olharem como que ficou. Mas se você notar, ele pegou o preenchimento, encheu o rosto dela, ele fez mais de 20 ml, na minha concepção estética ficou horrível, mas ele só tinha preenchimento, ele não tinha os outros ferramentais que a gente fala, que é uma cirurgia, ele não conhecia de plataformas que poderiam dar um resultado muito mais harmônico, natural, bonito, mas ele só tinha preenchimento nas mãos, ele só sabia fazer harmonização facial. Então ele acabou fazendo só a harmonização, então encheu demais o rosto, ficou um rosto exagerado, desproporcional, mas é que ele só sabia fazer isso. Então tá bom, eu vou lá, chego na clínica Renoir,
olha, eu gostaria de colocar o meu rosto como um rosto de uma pessoa famosa, tá? O senhor até vai e faz. Olha, não fica bom, mas já que você quer, eu vou fazer. Depois tem condições de voltar ao normal de novo? Difícil. O normal, o rosto normal que ele tinha antes, né? Depende muito do produto que ele vai aplicar. Na maioria das vezes ainda fica algum resquício do procedimento. Mas, por exemplo, o ácido hialurônico é um material que ele é biodegradável. Então, ao longo do tempo, ele vai sendo reabsorvido. Claro, já existem alguns trabalhos que mostram que ele estimula colágeno. Ele deixa esse efeito perene no corpo. Mas o volume, o preenchedor, sim sai. Alguns ainda aplicam o PMMA, que é um polimetilmetacrilato, que é um polímero que ele não é absorvido, então ele vai ficar o resto da vida no rosto do paciente. Então, se ela arrepender, tiver algum problema de infecção, de extrusão, necrose, infelizmente ela não consegue retirar tudo. E tudo isso é explicado para o paciente no momento de uma cirurgia, pelo menos no seu caso, a sua clínica, você explica que isso pode ocorrer. Explica que isso pode ocorrer, explica os riscos, ela assina um termo de consentimento onde está tudo anotado, só que nada substitui uma boa conversa. Então, igual que a gente está tendo aqui, eu explico isso para o paciente, falo dos prós e contras, isso também envolve custos, então materiais mais refinados que deixam o resultado mais tempo, eles são mais caros. Uma coisa que eu sempre alerto também, se está muito barato, está fora do mercado, um alerta, algum problema tem, não existe milagre, principalmente com produtos médicos de alta qualidade. São caros, né? São caros Todo mesmo. procedimento médico normalmente é caro, né? É caro. E você vê que ele está muito desproporcional à regra comum, até um botox, às vezes ele está muito barato, ou ele está diluído, ou o profissional não sabe o que ele está fazendo e quer você usar você de cobaia. Então, eu sempre alerto sobre isso. Mas voltando à pergunta, muitas vezes você não consegue voltar. Por isso que você vê esses rostos deformados, onde a paciente não consegue mais ter o rosto do que ela tinha antes. Ok, eu procuro mais uma vez lá o Dr. Gustavo, olha, eu quero fazer um procedimento cirúrgico, quero mudar aqui, fazer harmonização facial. Tem algum programa que eu possa ver como essa cirurgia vai ficar no depois, já que os avanços tecnológicos são enormes, né? E qualquer parte do meu corpo, eu posso ter essa, vamos assim dizer, essa amostra antes daquilo que vai acontecer comigo depois? Já. Hoje lá na clínica a gente tem um software que chama Crisalix. O Crisalix, como que ele funciona? Eu faço uma foto do seu rosto em 3D, com uma câmera que eu tenho em 3D, eu jogo aquilo para o software e o software vai fazer as mudanças que eu determinar. Então eu posso diminuir o nariz, aumentar a boca, diminuir, e aí o paciente já tem essa ideia. Hoje os trabalhos científicos mostram que o índice de acurácia é de 95% a 98% de acertar. Então se você coloca uma prótese de mama, eu coloco lá o tamanho da prótese de mama e a paciente já se vê no espelho com aquilo. Ainda mais em 3D, ela coloca um óculos virtual onde ela já consegue se olhar no espelho e ver o tamanho da prótese. Agora, você dizia ainda há pouco, antes da gravação também, que a Clínica Renoir, ela é como se fosse especializada no atendimento na beleza da mulher. É claro que vocês atendem outros gêneros também, outro gênero, mas especialmente a mulher tem um tratamento diferenciado da clínica. Sim. A concepção da Clínica Renoir ela foi justamente baseado no seguinte, na confiança que a paciente deposita na gente. Então, uma vez que eu tenho essa confiança da paciente, eu queria oferecer tudo que de melhores profissionais e especialistas nas áreas. Então, por exemplo, se a minha paciente ela terminou uma cirurgia plástica, ela vai ter um ginecologista, ela vai ter um dermatologista, ela tem um endócrino para acompanhar essa vida da mulher, porque a gente sabe que a mulher ela tem alterações hormonais ao longo da vida, mais até que o homem. Então eu queria ter esse cuidado para a paciente ficar lá e sentir o aconchego, que é ter a confiança e a credibilidade de uma clínica onde ela vai saber que todos aqueles profissionais vão cuidar dela como eu cuidei ou como qualquer outro colega lá da clínica. Mas aí que está, doutor Gustavo, chega aqui, tem muito homem agora acompanhando esse programa e também pelas redes sociais, não apenas pela TV União, mas pelas redes sociais também. Poxa, gostei tanto das explicações do doutor Gustavo e gostaria de procurar, mas não sou mulher, e como é que eu faço? Homem também é bem-vindo à Clínica Renoir? Claro! Hoje os homens eles estão passando por essa mudança de paradigma. Antes eles acreditavam ou se consideravam que a beleza era apenas parte do trato da mulher.
Hoje não, hoje o homem é vaidoso, o homem se cuida, o homem quer envelhecer bem. Então, lá sim na clínica ele é bem-vindo, a gente tem uma parte especial, principalmente na endocrinologia e na cirurgia plástica, com a lipo HD. Hoje os homens procuram muito lipo HD. Que troço é esse? É a lipo que a gente mostra o abdômen mais trincado, aquele abdômen com os músculos, então você consegue entregar aquele resultado. Tira a barriga da pessoa? Tira a barriga da pessoa. Poxa, vamos marcar logo uma consulta para que a gente possa ir à clínica, então, procurar o senhor, viu, doutor? Combinado. Agora, é claro que a gente brinca, mas ainda é maior o quantitativo de mulheres do que de homens que procuram essa questão da beleza, né? Por quê? A mulher é mais vaidosa do que o homem, ainda que o homem esteja lá ficando bem vaidoso, como o senhor já disse. Mas ainda mais mulheres do que homens, né? Bem mais. Hoje lá na clínica em torno de 80%, 85% ainda são mulheres. A mulher ela tem essa cultura de se cuidar muito mais que o homem. Por exemplo, a mulher ela vai no ginecologista desde os 14, 15 anos. O homem vai se precisar. Então essa mulher já tem essa cultura de cuidado, de beleza, de cuidar de si também. Tanto é que os homens envelhecem mais que as mulheres, por incrível que pareça. Então, hoje já tem essa mudança. Com a parte mais moderna, os homens estão se olhando mais, eles estão vendo que essa vaidade ela é intrínseca do ser humano e se cuidar também faz com que ele viva mais. Então, se ele olha, eu sempre falo que a beleza ela é funcional. Se você vê uma coisa que não está casando com a beleza, é que muitas vezes a função não está adequada. Veja o rosto de uma mulher. Se ela tem uma parte que os hormônios estão caindo, ela tem alguma disfunção na parte metabólica, o rosto naturalmente vai envelhecer. Então a beleza ela está sempre ligada à função. Mas com o avanço aí da tecnologia, da medicina, ninguém fica velho mais, né? Acho que a velhice está muito mais internamente do que externamente, né? Justamente. Hoje a gente usa um paradigma que tem que envelhecer bem. Se a gente pensar que eu e o senhor nós vamos viver 100 anos, a gente tem que se preparar para isso. Então tem que cuidar, tem que tratar bem o corpo, porque é isso que vai te levar a parte interna e a parte externa até os 100 anos. Então se você tem um corpo saudável, naturalmente sua mente vai ser saudável, porque os hormônios são praticamente os mesmos. E você cuidar da parte intelectual e da parte física, isso que vai permitir você viver muito mais. Doutor Gustavo Guimarães, como é que as pessoas fazem para te encontrar? Pode nos encontrar nas redes sociais, no meu Instagram é Dr. Gustavo Guimarães DF ou no @Clínica Renoir. Serão todos bem-vindos lá. Pois é, gente, a gente não combinou isso não, mas se colocar aqui, viu, através do programa da TV União, eu acho que vai dar uma coisinha de desconto também. Alguma dica mais, doutor Gustavo? Eu sempre procuro falar que vocês têm que procurar bons profissionais. Uma vez que você tem ótimos profissionais, onde você sabe a formação, viu que ele gastou tempo, dinheiro, esforço para ter uma boa formação, você vai ter um bom resultado. Não adianta procurar os mais baratos, não adianta procurar médicos ou outros profissionais que não têm a formação, às vezes por um simples vínculo de amizade ou de confiança, porque são procedimentos sérios, procedimentos onde, como eu já falei, 1 milímetro muda o rosto, a gente tem que ficar bem atento a procurar os melhores profissionais para isso. Muito obrigado, doutor Gustavo. Permaneça conosco, porque no próximo bloco eu tenho uma palavra de fé e esperança para você e sua família. Até daqui a pouco.